Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje, nós vamos olhar os métodos unidimensionais, em particular porque a gente quer fazer o método de Newton ou do gradiente com busca exata, ok? Então, originalmente, a gente está trabalhando com esse problema de minimizar uma função f de x e a função está no Rn. E os métodos de busca linear que a gente viu são o de Newton e do gradiente, que você encontra a direção dk, certo? Pode ser que seja a inversa da hessiana multiplicada pelo gradiente, por menos o gradiente, ou pode ser o menos gradiente direto. E você calcula um αk de modo que o seu próximo passo é xk mais αk dk. A gente viu para o método de Newton apenas... Bom, o método de Newton puro equivale a você não fazer nenhuma busca e escolher alfa constante igual a 1, mas não é a mesma coisa que fazer busca linear com alfa igual a 1, é um pouco diferente o conceito. O método de gradiente a gente viu com busca de Armijo, o método de Newton também, e a gente viu o método gradiente com busca constante, um passo constante ou um passo decrescente de uma maneira pré-determinada. Hoje a gente vai falar de um que a gente viu quando a gente falou de programação quadrática, que era a ideia de escolher o alfa de modo a minimizar a função na direção escolhida. Então o que aconteceu é o seguinte, independente de qual fosse essa direção, a gente também viu esse mesmo tipo de passo para gradientes conjugados, inclusive. Então a questão é que independente de quem seja a direção D, eu faço essa minimização. Se a direção D for de descida, eu tenho um alfa positivo que resolve esse problema, certo? Então o meu problema é esse de minimização em uma variável. Bom, a priori isso é mais complicado quando a função f não é quadrática. Então é uma coisa que a gente tende a deixar de lado. Mas em algumas situações pode ser que a gente queira, mesmo assim, fazer uma inspeção da função e resolver esse problema. Tá? Então, caso a gente queira, como é que a gente pode encontrar esse minimizador? E a gente poderia aqui derivar e utilizar métodos com a primeira derivada, mas se a gente já está calculando um método que usa a primeira derivada, e a gente vai usar a derivada em algum outro ponto além daquele que vai jogar fora depois, isso tem a tendência de ficar caro. Então eu vou apresentar alguns métodos mais tradicionais. Acho que eu vou apresentar um só que importa, e uns dois para introduzir o conceito, que é o método da seção áurea. E esse método usa só a avaliação de função, o que é ótimo, ok? Então vamos lá. Em vez de olhar para o problema acima, a gente vai começar a olhar para o problema de minimizar uma função f, vamos pensar na função φ, de alfa, onde esse alfa está no intervalo a, b. Ok? Então a gente está minimizando uma função nesse intervalo a, b. E aí a gente volta a cálculo 1. É como se eu tivesse alguma coisa assim, e eu quero achar nesse intervalo um minimizador para essa função, e o mínimo dela. Ok? Existe um teorema em cálculo 1 que diz que se a minha função for contínua nesse intervalo fechado, existe esse mínimo. Então, se eu tiver algum método que vai diminuindo o valor de função, eventualmente eu consigo achar um ponto que fique bom. Tá? Então, beleza. Novamente, assim como a gente tem em otimização com várias variáveis, eu não tenho garantia de que eu vou achar um minimizador global. Tá? Não tenho garantia nenhuma. Bom, qual que é a ideia do método? A ideia do método é parecida com a ideia de bisseção. Então, minha recomendação, se você não viu o método de bisseção, é dar uma olhada nele. O que a gente quer é minimizar a função. A gente vai escolher um ponto. A gente tem o A, a gente tem o B. A gente vai escolher algum ponto aqui no meio. Digamos que esses são valores de f de A e f de B. A gente vai escolher algum ponto aqui no meio. Certo? Digamos que esse ponto. Avalie o valor de função nesse ponto. Ele pode estar em vários lugares aqui, pode estar para baixo de tudo, para cima de tudo, enfim. Nesse ponto novo que eu tenho alguma certa aproximação de como eu espero que seja a função. Eu sei que em f de A e em f de B ele tem certos valores, e eu estou restringindo a esse intervalo. E eu tenho f de C, que é um ponto no meio.
Na bissecção a gente calcula esse ponto do meio e aí decide. Fico com esse ponto e jogo fora A, ou fico com esse ponto e jogo fora B? Aqui não é isso ainda. Aqui a gente precisa de mais um ponto, porque a gente quer fazer a comparação entre os valores. Então a gente precisa de mais um para poder fazer a comparação. Lá a gente só queria comparar com 0. Então eu vou ter mais um ponto D. E aí eu vou olhar, será que esse ponto está aqui embaixo, que ele é muito bom? Será que ele está mais para cima e ele não é tão bom? Por exemplo, se ele estivesse aqui. Pode ser que ele estivesse aqui também no meio, em algum lugar intermediário. Ok? Tem várias situações para esse ponto D. E aí eu faço decisão a partir disso. Tá, o que pode acontecer? Primeira coisa, eu tenho 4 pontos agora. E aí eu quero voltar para uma situação onde eu tenho 3. E eu quero voltar para uma situação onde eu tenho 3, ou jogando fora A ou B, tá? Então eu jogo fora A ou B. Isso quer dizer que eu vou ficar ou com os pontos aqui circulados em amarelo, tá? Ou vou ficar com esses pontos em laranja, quadrado laranja. São as situações que eu tenho. E aí eu preciso decidir, olhando só para o valor de função, qual que eu quero ficar. Eu quero ficar com os 3 da direita ou os 3 da esquerda. Então a questão é a seguinte, se eu estou nesses pontos F, eu estou com pontos extremos com valor de função alto, eu quero que o ponto do meio seja baixo. Por quê? Porque eu quero ter certeza de que se eu estou olhando para o ponto do meio, ele vai estar mais próximo do minimizador. Então a gente analisa as duas situações que eu tenho aqui nesse exemplo. No lado esquerdo eu tenho esses 3 pontos, e a minha melhor sugestão de como fosse essa função é alguma coisa assim. E do lado direito eu tenho esses 3 pontos, e a minha melhor sugestão é de que seja alguma coisa assim. Beleza? Minha melhor sugestão é uma parábola. No caso da esquerda, pode ser que o minimizador estivesse para a direita desse ponto D. E aí eu perdi ele. Eu não sei, porque eu estou descendo. E no caso da esquerda, eu tenho a hipótese, eu tenho uma situação onde o meio é mais baixo, então eu tenho mais esperança de encontrar um minimizador ali. Ok? Bom, isso a gente espera só que aconteça numa função genérica, mas a gente acaba definindo, a gente acaba fazendo uma definição e colocando como hipótese que a função seja dessa maneira para que funcione o método. Na prática nunca é, a não ser em casos muito específicos, assim como eu falei, aquele caso maravilhoso onde a função tem que ser apreciada na definição positiva, enfim. E a definição é de função unimodal. Vamos colocar aqui. Uma função real, f de AB em R, é unimodal. Existe um T1 e um T2, tais que a gente separa o intervalo em 3, onde f é decrescente em AT1, constante em T1, T2 e crescente em T2B. Tá? Isso quer dizer que a função ela tem um certo ponto que ela começa, ela vai descer, aí ela para aqui, é tudo reto aqui nesse intervalo, e aí ela cresce, que ela pode crescer tanto assim quanto assim. O importante é que ela não fica constante, ela não fica plana em momento nenhum. Essa é uma função unimodal nesse intervalo AB. Beleza? Bom, o fato dela ser unimodal quer dizer que eu posso fazer essa brincadeira. Se eu jogo 3 pontos aqui dentro, 1, 2, 3. Tá? Joguei 3 pontos aqui. Se o do meio é menor que os outros dois, eu estou indo para o lugar certo. Porque a função nesse meio A, B vai ser unimodal. Então eu estou indo para o lugar certo. Eu jogo um 4º ponto para decidir. Se eu jogar o ponto mais para cá, eu vou perceber que para lá para trás não melhorou o valor de função. Então eu sei que eu estou na situação da esquerda. Eu jogo fora esse ponto. Se eu jogar um ponto se eu jogar um ponto no meio,
é a situação perfeita. Eu olho esses 3 pontos aqui, eu vejo que eu estou para baixo, então ele está fazendo o que eu espero da função unimodal, que é ir para baixo. Eu fico com ele e jogo fora esse da esquerda de novo. Se eu jogar alguma coisa muito para a direita aqui, aqui ele está meio ambíguo se ele está na altura desse cara ou não. Então eu vou mudar esse cara daqui para que ele fique mais correto. E esse cara aqui também. Então se eu jogar esse cara nessa inclinação, se ele estiver muito baixo, ele está descendo nesses 3 à direita, eu jogo fora esse. E se ele estiver mais alto que esse cara, tá? Aí eu vou falar aqui, opa, esses 3 da direita estão descendo. Estão descendo todos para a esquerda. Então pode ser que eu acabasse indo para a esquerda também o minimizador ali. Mas os 3 da esquerda, eles estão fazendo essa subida. Então eu vou ficar com esse cara aqui e jogar fora esse. Ok? E a ideia é essencialmente essa. Então, vou escrever de uma maneira geral. Esse algoritmo é dado f, o intervalo AB, e aí você vai definir uma sequência A0 e B0. Você coloca K igual a 0. E aí você define o seguinte. Escolha, vou colocar como 1.0. Escolha BK, não, CK e DK. E aqui para a gente poder, a gente não precisa mais, só para normalizar o nome, a gente vai falar que está na ordem. Certo? E aí, com essa hipótese de que ele seja unimodal, o CK e o DK eles têm que estar para baixo, tá? Mas não é exatamente isso que a gente, não é essencialmente isso que a gente precisa. A gente precisa de pelo menos um deles estando para baixo e a gente consegue fazer o algoritmo funcionar. Mas por enquanto aceite que ela é unimodal. Então escolha esse CK e DK tal que isso aconteça. Aqui faltou AK e BK. 2. Se o valor de função no CK for menor que no DK, defina. E aí você atualiza os valores de AK, BK. Vamos colocar assim. AK mais 1 e BK mais 1. Como sendo os valores de AK e de DK. Então você está na situação que você pegou os 3 da esquerda. Se não, a indentação está ruim aqui. Vou colocar aqui mais para frente. Se não, você define o AK mais 1 e o BK mais 1, olhando para os 3 da direita, que é CK e BK. Ok? A ideia básica é essa. Obviamente, o que eu quero fazer é melhorar esse algoritmo já um pouquinho. Porque se eu for escolher 2 pontos novos, toda iteração parece uma ideia ruim, né? E de fato vai ser. Então, em vez de fazer isso, a gente pode pensar diferente. A gente pode falar, olha, eu tenho A e B. Eu coloquei B0 aqui igual a 0, porque não sei dizer. Então, a primeira coisa, você tem as A0 e B0, mas a gente já vai escolher um C0 entre A e B, tal que o valor de função nesse C0 seja menor do que os dois, então do que o mínimo dos dois. Com esse C0, a gente tem ali, ele já está entre os dois, já é menor que os dois, a gente não vai escolher CK e DK, a gente vai escolher só um DK. Aí vem uma pergunta, opa, mas e se eu quiser escolher um DK à esquerda do CK? Não tem problema, você pode escolher um ponto novo, ok? Eu quero deixar meio que escolher DK tal que isso, ok? A gente pode até fazer assim, se você quiser. Ou reordene.
trocando CK e DK se necessário. O importante é que ele fique num ponto, fique na ordem, para a gente não ter que reescrever isso aqui. E aí você vai falar, olha, se o f de CK for menor que o DK, você continua pegando os 3 da esquerda, mas você reaproveita. Você quer manter o CK e você escolheu um DK novo. Você reaproveita. Se eu tenho AK, CK e DK, eu vou chamar AK mais 1, CK mais 1 e BK. Então CK mais 1, ele é CK. Se não, vou pegar os 3 da direita e aí o CK mais 1, ele vira o DK. Calcula um novo DK, reordena se for necessário, repete, beleza? E eu vou fazer exatamente esse algoritmo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é, como é que eu escolho o CK e DK? Fazer de uma maneira muito simples, eu vou jogar aleatoriamente um CK e um DK. What? Exato. Na verdade eu vou manter o CK e calcular um DK novo. Vamos lá. Então aqui eu vou escolher uma função para fazer essa conta, tá? Vamos escolher a função... vai ser a função máximo entre x quadrado. Vamos colocar x menos 1 ao quadrado. Porque ela vai ser uma função que sobe no 1. Na verdade eu vou colocar condicional, porque aí eu faço realmente como se fosse um if. If x for menor ou igual a 1, vai ser a função x menos 1 ao quadrado. Else, if x, se isso não acontecer, mas se o x for menor que 4, eu vou escolher o valor de função, vou colocar menor que 2, eu vou escolher o valor de função 0, que é o valor constante. Eu não quero, na verdade, que ele seja... (0,5) mais... Isso aqui vai dar 0, isso aqui tá bom. Ok. Várias dessas coisas só fazem sentido na minha cabeça, não se preocupem. Essa função aqui vai ficar bonita, ela vai ser quadrática no canto, depois vai ser de outro jeito. Depois eu quero colocar alguma coisa. Quando x for 4, quando x for 5, isso aqui vai ser 4, vai dar 2. Então eu quero que no ponto 2 ele seja raiz de x. Quando x for igual a 5, menos 1. Quando x for igual a 5, vai dar raiz de 4, que dá 2, e aí ele vai crescer. E plot essa função no intervalo AB, e eu vou escolher o intervalo AB como sendo 0, 7. Vocês vão achar maravilhosa. Tenho certeza. Aqui o nome desse notebook, não preciso ficar mostrando. E enquanto isso eu vou implementar o meu random uni, okay? Que vem de unicórnio aleatório. Não, é random unidimensional search. Então tá aqui nossa função. Ela ficou bem inclinada, enfim, paciência. Eu posso começar mais para a esquerda, se vocês preferirem. Que não fique tão evidente, né? Pronto, de menos 1 a 7 ficou top agora. Ela não é diferenciável nesse ponto. Aqui também não é para ser diferenciável. É a função que ela tem 3 partes. Ah, você fala, mas ela tinha que ser com 3 partes, a do meio... Sim, a do meio é um ponto. Ela tem 3 partes, na verdade, mas se você for olhar do ponto de vista unimodal, ela tem 2 partes e a do meio tem tamanho 0. É a parte que decresce e a parte que cresce, ok? Não fica chateado aí. Então tá aqui, essa função, ela é unimodal. Não preciso dessa legenda. O meu método de random uni vai ser qual? Eu preciso escolher um... Ah, sim, eu esqueci um detalhe básico, porém importante. Calculei esse cara, como é que faz agora? Atualizo o K. Volte a 1. Note que não tem critério de parada, eu só estou definindo sequências, tá? Do ponto de vista de análise, que a gente faria demonstrar que essas sequências convergem. Não se preocupem, não vamos fazer isso. A primeira coisa, eu vou escolher C aleatório. Eu acho que eu vou fazer do jeito simples mesmo. C aleatório. Isso aqui é aleatório, olha. Eu tenho ponto A, B menos A, vezes um valor aleatório entre 0 e 1. Então esse cara vai ser sempre
A quando o rand for 0, ou no caso extremo, A mais B menos A, que é B, no caso extremo 2. Como eu quero ter certeza que ele não seja, se você quiser, não precisa sofrer, na verdade a gente vai ignorar. Ele poderia cair muito impossivelmente, exatamente igual a A. Vamos ignorar esse caso. E a gente vai fazer 10 iterações, calcular um B. B vai ser a mesma coisa, um D. Se o C for maior que o D, muda os dois. E aí você verifica, if f de A f de C, desculpa, for menor que f de D, você vai pegar o A, o B e o C e você vai mudar usando a nossa sequência para A, D e C, o nosso algoritmo. Senão, A, B e C passam a ser C, B e D. E é isso. Return 1. Você tem que escolher agora qual que é o ponto mais baixo. Pela definição dele, a gente está sempre escolhendo como ponto mais baixo o C. Então o melhor deles é o C. É isso. Okay? A priori é só isso daqui. Meu random unisearch. Random unisearch. Tá aqui, ele encontrou como um ponto mais próximo 1.029, que é esse pontinho aqui. Obviamente você não está feliz com esse resultado, porque você gosta de ver imagens. Então vamos fazer um random uniplot, que recebe um P e faz um plot das coisas. Aqui a gente tem uma preocupação muito séria. Como é que eu vou fazer o plot dessas coisas, certo? Se eu tô com como se diz? Se eu estou com 3 pontos, aí na próxima iteração tem outros 3 pontos, na próxima iteração outros 3 pontos e assim por diante. E o que a gente vai fazer é meio que plotar mal as coisas, não vai ficar bonito. É isso. Vai ficar insatisfeito com o resultado. Okay? Eu sei que não é a resposta que você esperava, mas é a verdade. Eu vou plotar o A e o B. Pintarei os dois de vermelho, tamanho 3. Aí eu vou pintar o C de azul em cima. E eu quero fazer uma anotação no P. É na posição X. E eu vou colocar mais um... Vamos ver se vai ficar bom essa altura. E eu quero colocar o valor de K, que no caso é 0. Isso aqui eu quero repetir várias vezes. Random Uni está aqui, parabéns para você. Mas eu quero... Note que ele é aleatório, então se eu rodar várias vezes ele dá resultados diferentes, o que é outra coisa divertida. P é igual ao plot da F a B. Sem a legenda, porque senão vai entupir o nossa imagem. E aqui o nosso plot, fazendo os 3 pontinhos. Tá aí, eu esqueci só que eu tenho que mudar aqui para cifrar um K. E esse mais 1 foi muita coisa, ele ficou muito acima. Vamos colocar um mais 0,2. E ver como ele ficou. Então olha só, o 0 tá aqui. O outro, como eu falei, tá por aqui. E aí ele se jogou ali no meio e ficou horrível. O AB é esse intervalo e o chute que a gente deu foi muito bom, ele já caiu lá no meio. Se eu repetir, tá ali outra situação, muito pior agora, tá? 10 e assim por diante, tá vendo? Agora o primeiro começou aqui. É uma situação aleatória, o método é aleatório, certo? A cada iteração eu calculo um ponto novo. Pode ser que eu dê muita sorte de chutar próximo da solução e ele já joga fora o que não precisa. Pode ser que não, ok? Como exercício, eu vou deixar para você fazer um método onde, em vez de fazer a impressão de cada um desses pontos, ele faz uma animação com cada um desses pontos, tudo bem? Aqui, se você achar que vale a pena, você pode tirar da função para criar esse seu método, porque possivelmente não vale a pena chamar como uma função inteira. E o truque é você criar um animation aqui fora e sair acrescentando frames para cada um. Plota a função... 3 pontos. Próxima iteração, outros 3 pontos. Próxima iteração, outros 3 pontos. E faz essa animação aí.
para você se divertir, ok? Então esse é o nosso método a priori. Como eu falei, esse método ele não para, ele define uma sequência, mas se eu quero transformar ele em algoritmo, e eu quero, a gente vai acrescentar uma condição de parada. E a gente vai parar se a distância entre BK e AK for muito pequena, menor que um epsilon aí. Por exemplo, 10 a menos 4. Beleza? É o que a gente quer. Uma outra possibilidade de parar, caso você não goste dessa, é você parar quando o máximo dos valores de função e o mínimo de valores de função forem muito próximos também. Mas essa é suficiente para o que a gente quer fazer. Eu não vou fazer isso para o random uni, só para cá. E aqui eu vou fazer um while b-a for maior ou igual que 10 a menos 4. Pare com C e K. Pega K mais 1. Então agora se você olhar aqui, ele diz quando ele parou, certo? O valor de função a gente pode mostrar o valor de função aqui, inclusive. Então vamos lá. Aqui vai retornar CK. E eu vou mostrar CK e F de C. Então olha aqui, 099, 38 parou com 10 a menos 10. De novo, 10 a menos 11. De novo, 10 a menos 11. Okay? Vários valores de função bom. Como ele está parando quando A e B são próximos, está sendo bastante restritivo para o nosso problema e ele está parando com um valor de função muito próximo do zero, que é o minimizador global dessa coisa. Legal? Feliz? Que bom que você está feliz. Vamos fazer um método um pouquinho diferente, uma função um pouquinho diferente. Então aqui, em vez de mudar ali, eu vou mudar aqui embaixo. Tá? Eu estou fazendo com uma função f, eu vou criar uma função g de x aqui, que é a função seno de π vezes x. Então para essa função seno de πx, eu vou fazer no intervalo 0, 1. Inclusive posso fazer no intervalo 0,10, deve ser mais interessante. Aqui eu começo nesse extremo e nesse extremo, ele vai, joga o minimizador e para aqui no meio. Eu vou fazer de menos 5 a 5 e vou acrescentar um termo x². Então essa aqui é a minha função. Ele deveria ter feito de menos... Aqui foi o péssimo, né? Menos 5 a 5, tá ali. Jogou aleatório, blá, 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 caiu, achou esse ponto minimizador. Beleza? Roda, ele acha esse ponto. Às vezes ele demora, às vezes ele pode não chegar lá, mas ele está achando. Ok? Felicidade? Note que aqui tem um minimizador, às vezes ele passa. Se fosse mais extremo, ele vai ter mais dificuldade para achar o minimizador. O minimizador está aqui. Aqui ele achou o minimizador. Ali ele parou num outro minimizador local. Aqui ele provavelmente ia conseguir achar. Aqui ele achou. Aqui ele parou no outro. E se fosse ainda mais extremo? Errou. Acertou. Errou. Enfim. Ele, numa função que não é unimodal, não se comporta necessariamente como a gente gostaria. Ele pode simplesmente falar, tô na loucura, vamos embora. Beleza? E o outro caso importante de verificar é o seguinte. Essa é a minha função. Eu começo, vou chutar um ponto. Ele vai parar, vai me dar qual ponto? Qualquer ponto que não seja os extremos. Tudo bem? Esse caso eu posso deixar ainda mais explícito se eu fizer assim. Ele vai minimizar, ele vai cair para o caso esquerdo? Vai, até vai, porque ele vai jogando para fora os pontos. Mas veja que ele não tem essa noção de que ali, né, que esse ponto A é o minimizador. Eu particularmente gosto mais desse caso, acho mais interessante, porque ele joga fora e vai indo para os outros lados. A hipótese inicial de que esse valor é menor, ele não usa. Qual que seria uma estratégia melhor aqui? Ele fala, olha só, eu estou nesse ponto. Eu já percebi que os valores A e B são melhores, então não vou ficar nesse ponto. Eu vou testar, continuar movendo esse primeiro ponto até chegar no valor melhor que esses dois. Beleza? E pode ser que não aconteça. Mas, se derem valor de função para você, como vai acontecer, se dão, minimiza a função entre 0 e 1 e boa sorte.
Pode ser que você tenha que fazer isso. O que vai acontecer mais provavelmente, que é o nosso caso de minimização unidimensional, é uma coisa assim. Tá? Pelo menos no começo ele decresce, e aí depois, vamos dizer que ele vai... Por exemplo, x menos 1... Opa, não era para fazer isso. X menos 1... Ok. É assim. E aí eu vou acrescentar um x quadrado vezes seno de π vezes x. Uma coisa assim. Tá? Aqui no começo ele vai para baixo. Está garantido que vai para baixo. Tá? E aí quando você anda um pouquinho mais, só Deus sabe o que acontece. E é o que a gente faz. E a gente está aqui nesse ponto. Vai fazendo backtrack, backtrack, backtrack. Em vez de fazer backtrack, a gente vai tentar fazer uma minimização. E vai tentar achar um minimizador, que nesse caso é local. Tá? É isso que vai acontecer provavelmente com a busca exata. Bom, a gente tem aqui uma escolha de CK e DK que deu um método de minimização que foi escolhendo valores aleatórios. Naturalmente, esses valores aleatórios não são a melhor escolha, tá? Estatisticamente falando, pode ser que eles funcionem suficientemente bem, mas pensando de uma maneira mais determinística, a gente quer tentar eliminar o máximo que puder. Uma outra estratégia é escolher C e D toda iteração e você faz uma separação em 3. Escolhe esses 3, você vai jogar fora isso ou o da esquerda e vai ficar com um intervalo desse. Separa em 3, joga fora outro intervalo. Separa em 3, joga fora outro intervalo e assim por diante, ok? O problema dessa estratégia, que joga fora bastante do intervalo, é que você perde um ponto. Então, você poderia fazer uma variante onde você vai aqui, escolhe esse ponto, joga fora. O ponto que você tem, você mantém. Aí você escolhe um novo ponto no meio dos dois, por exemplo esse. Pode ser que você dê sorte e joga fora metade, pode ser que você dê azar e jogue fora só 75%. E aí você escolhe metade do maior intervalo de novo. Tá? Aqui não é por 3, parece. Na verdade é por 3, sim. Mas enfim, você tem esses 3, joga fora, joga aqui, e assim por diante. É uma outra estratégia, beleza? Como exercício, implemente essas duas estratégias aqui. Não são difíceis, inclusive você pode copiar, não é nada difícil de fazer. O que a gente vai fazer é uma outra estratégia que tenta ser um pouquinho mais otimizada, que é a seguinte. Nessa estratégia da esquerda, estou tentando jogar fora sempre uma mesma quantidade do intervalo, 33%. Ao fazer isso, eu tenho alguma garantia de que o método vai ir suficientemente bem. Do lado direito, eu estou reaproveitando pontos. Então, se você for comparar esse custo, o lado direito é muito mais barato. Então, é melhor nesse aspecto. Aqui, o que a gente vai tentar fazer é escolher 2 pontos, ou escolher uma certa proporção. E quando eu for para baixo, ou eu vou para o caso... Vamos deixar de laranja mesmo. Ou eu vou para o caso que tem esse ponto aqui, ou eu vou para o caso que tem esse ponto aqui, tá? Então, esse caso daqui, e esse é o caso de cá. E aí, o novo ponto que eu vou escolher, ele vai estar numa mesma proporção do que o anterior. Então, aqui, eu peguei esses 3 da direita, eu vou escolher um novo ponto à esquerda. E aqui eu peguei os 3 da direita, eu vou escolher um novo ponto à direita. E a proporção vai ser a mesma. Essa que é a questão. Tá? Eu quero que a proporção seja a mesma. Então, aqui fora, eu joguei esse tanto, x%. Nesse próximo, eu vou jogar aqui ou aqui, vai ser o mesmo x%. Aqui ou aqui é o mesmo x%. Não é a mesma quantidade, mas a porcentagem é a mesma, relativamente é o mesmo valor. Tá? A ideia é essa, que eu mande sempre a mesma quantidade. Então a gente precisa agora trabalhar quem que são esses valores. Chamando isso de A, B, C e D. A gente quer essencialmente manter a proporção. Então vamos lá, a ideia aqui vai ser... Eu quero que a proporção entre este cara e este aqui, certo?
ou seja, B menos D sobre B menos A, seja a mesma que esse daqui sobre o de baixo, que é C menos A sobre B menos A, e que também essa proporção seja a mesma proporção que essa aqui de baixo, que é este cara, que é esse, note que esse daqui é o C, tá? Joguei ele para cá, C e D, e esse aqui continua sendo A. Então aqui continua sendo, quer dizer, tem que ser igual a D menos C sobre D menos A. E isso tem que ser igual para o outro caso aqui também. Esse ponto é o C, esse é o D e esse é o B. Então esse tamanho aqui sobre este, que é D menos C, sobre B menos C. Essas quatro pessoas têm que ser iguais, tá bom? Tudo isso daqui tem que ser igual. Agora o que a gente faz é o seguinte, eu vou escolher sempre esse cara para que seja a mesma proporção, então deixa eu já escrever ele de uma maneira melhor. Eu vou escrever que o C é o A mais um parâmetro, alfa não é um bom valor, vou usar gama B menos A, e D vai ser sempre alguma coisa a partir do B, subtraindo esse mesmo tanto B menos A. Então isso daqui já quer dizer que C menos A sobre B menos A é gama, que está aqui. Isso aqui é o gama, tá? E esse de baixo já D menos B, que é esse do lado de cá. Isso, que eu jogo para o lado de lá fica B menos A, isso mesmo, esse é o gama, tá? Tá fazendo isso. Então se você olhar para baixo, você vai ter B, deixa eu colocar número nas coisas e símbolos. D é B menos gama, B menos A, menos C, que é A, menos gama, B menos A, sobre D, e D é B menos gama, B menos A, menos A. Isso tem que ser igual a gama. Então vamos olhar o que tem aqui. Em cima eu tenho B menos A menos 2 vezes gama. Espero que esse vermelho não seja demais para vocês. Me avisam no comentário. 2 gama, então calma. B menos A menos 2 vezes gama B menos A. E embaixo você tem B menos A menos gama B menos A. B menos A, B menos A, B menos A, B menos A. 1 menos 2 gama sobre 1 menos gama é igual a gama. E aí resolve isso daqui, você vai obter 1 menos 2 gama igual a gama menos gama quadrado. Quer dizer, gama quadrado menos gama mais 1 é 0. Resolve isso daqui. Gama é igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4 AC. E eu provavelmente esqueci. Aqui é 3, fiz conta errada. B quadrado menos 4 sobre 2A. Isso daqui é 3 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então fica 3 mais raiz de 5 ou 3 menos raiz de 5. Beleza? Vamos fazer umas continhas com isso. 3 mais raiz de 5 sobre 2. E 3 menos raiz de 5 sobre 2. Um desses é levemente grande para ser uma porcentagem entre 0 e 1. E o outro não, ele está dentro do que a gente gostaria. Então a gente não vai usar o negativo, o positivo. Ele é 3 menos raiz de 5 sobre 2, ok? Então vou deixar você fazer a conta com o lado direito. Se você substituir aqui no lado direito, vai ficar D menos C em cima é igual, e embaixo é B menos C. E o C é A menos... vai ficar então B menos A menos gama B menos A. Dá a mesma coisa que o outro lado. Então, obviamente, é a mesma coisa
Nem precisava você fazer agora, já fiz para você. Mas enfim, é a mesma coisa. O que sobra é só a gente perceber o seguinte, que se eu tenho aqui A, aqui é B, aí eu tenho um ponto C aqui, um ponto D. Esse tanto aqui, ele é gama B menos A, e esse tanto aqui também. Primeira coisa, vamos remover esse monte de letra e mudar para valores. Esse tanto é gama e esse tanto também. Então aqui fica gama e aqui esse valor é 1 menos gama. O que a gente vai perceber é que se eu tenho este tanto sobre este tanto, fica 1 menos gama sobre 1. Fala, e daí que 1 menos gama é 1 menos 3 mais raiz de 5. Opa. 1 menos 3 raiz de 5 sobre 2. 2 menos 3 dá menos 1. Mais raiz de 5 sobre 2. E esse raiz de 5 menos 1 sobre 2 é uma das partes da razão áurea. Tá bem? Vamos lá. 1 raiz de 5 menos 1 sobre 2. É uma das partes da razão áurea, é para dentro. E se você olhar o oposto dela, né, o inverso dela, aqui teria que ser multiplicado por 2, a razão áurea. Beleza? Então por isso que esse método é o método da razão áurea. A razão áurea está envolvida aqui nesse processo. A gente está usando gama, que é esse 1 menos a razão... isso, que é 1 menos a razão áurea. Ok? Porque a gente, enfim, tá andando, a gente está olhando para o pedaço menor e a mesma coisa. A gente poderia estar olhando para andar 1 menos gama, que é o valor D, mas eu gosto mais de olhar dessa maneira simplificada, apesar de não usar gama diretamente. Beleza? E aí a gente agora já tem um método. O nosso método foi mudado simplesmente que se eu tenho A0 e B0, meu C0, que é o cara da esquerda, ele vai ser A0 mais gama B0 menos A0. E o D0 ele é calculado como... O D0 ele é calculado como B0 menos gama B0 menos A0. E aí na hora de fazer a atualização, uma das pessoas é mantida e a outra atualizada. Se o valor de função no ponto CK for menor do que no ponto DK, isso quer dizer que eu estou nessa situação aqui. Eu quero manter o A como está. Eu quero que o meu B seja o D. Eu sei que eu estou rimando A como está e B como D, mas é completamente por acaso. E eu quero que este ponto aqui seja reutilizado. Aqui está completamente mal desenhado, né? Mas enfim. Eu quero que esse ponto seja reutilizado. Vê o desenho melhor desenhado. Aqui o meu C veio para cá, mas essa é a posição do D. Então C vira o D. E aqui o meu D veio para cá, mas essa é a posição do C, então meu D vira o C. Ou seja, o que mantém muda de nome. Então meu C vira o D. DK mais 1 é CK. E aí, caso contrário, o AK, o BK mais 1. Assim, né? E aí a pergunta é quem que é o CK mais 1? CK mais 1 é o AK mais 1 mais gama BK mais 1 menos AK mais 1. E aí, quem que seria no outro caso? O AK mais 1 é o cara mais à esquerda, CK mais 1. BK mais 1 é o cara mais à direita, que é o próprio BK. Opa, aqui é CK. E aí o CK mais 1 ele é calculado como DK apenas, e o DK mais 1 é atualizado como BK mais 1 menos gama BK mais 1 menos AK mais 1. Legal? Vamos implementar para ver que funciona. Aqui vai ser bastante simples. Já vamos implementar esse random uniplot para ser o golden uniplot. Aqui não vai ser mais isso, vai ser um gama.
Este gama é 3 menos raiz de 5 sobre 2. Por enquanto vai ser a mesma ideia, não se preocupem, depois a gente tenta fazer melhor. Vou fazer 10 passos. O meu D, B menos B menos A vezes gama. Se o valor de C, isso nunca vai acontecer mais. Se o valor da função IC é menor, eu vou pegar A, B e D como sendo A, D e C. E o meu C passa a ser A mais B menos A vezes gama. Caso contrário, o meu A, B e C é CBD. E o meu D é B menos isso daqui. Aqui eu não vou retornar mais o C necessariamente, eu preciso me preocupar qual dos dois é o menor. Justamente porque agora eu estou na situação de ter os dois. Então se o valor de função no C for menor que o valor de função no D, retorne o C, se não, o D. Golden Uniplot, copia aqui, joga aqui. Vamos começar olhando para a minha função f no intervalo a, b. E minha função f no intervalo ab faz assim. Aqui tem um sério problema de como eu estou desenhando C e D, ele está sempre mantendo as duas pessoas. Então é hora de fazer uma pequena mudancinha. E a pequena mudancinha é a seguinte. Em vez de plotar ele para cima, eu vou plotar ele no zero e para baixo. Então a gente vai sempre vendo o que está acontecendo em todas as iterações. Então eu vou plotar sempre todos os pontos. Então aqui eu vou chamar de A, B, C e D, todos os pontos. Ok. E eu vou plotar a função aplicada em todos os pontos. Aqui eu estou fazendo de vermelho, porque é o inicial. Na verdade, eu não quero nem o valor de função, já menti para você. Eu sou dessas pessoas. Eu quero plotar 0 em todo mundo. Legal? Aqui não precisa mais. Não vou fazer mais uma anotação. E aqui, o que eu vou fazer para diferenciar é o seguinte. Eu vou plotar esse R de novo. Calcular ele aqui novamente. Mas em vez de plotar isso aqui no zero, eu vou multiplicar 0.1 vezes K. E ele vai plotar para baixo. E eu esqueci de mudar esse random para golden. Aí foi falha minha mesmo. Então olha só. Ele tem 1, 2, 3, 4. Próxima iteração ele usa esse e este ponto e este cálculo para baixo. Na próxima ele usa esses 4 e assim por diante vai descendo. Eu sei, você está pensando, meu Deus, que lindo, certo? Eu sei, é lindo mesmo, tá bom? Ele está descendo, 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 descendo. Curtiu, né? E veja que obviamente ele foi para o minimizador, que é o que a gente esperava. Se no lugar de usar a F eu uso a G, nesse intervalo, ele sofre bem mais. Note que eu estava assumindo que a função ia ser positiva para poder fazer aquele desenho. Faz parte. Aqui eu vou somar uns 10 para que ela seja positiva. Então, olha só. E aí eu vou pegar toda essa função e dividir por 80. Ok? Aqui, dividindo por 80, para que ele fique numa inclinação boa o suficiente, ele para nesse minimizador aqui. Veja que ele começou nesse ponto alto, e aí esse ponto que ele jogou aqui era mais interessante manter os 3 da esquerda. Isso repetiu e ele acabou jogando fora 2 minimizadores melhores do que esse minimizador que ele encontrou. Tá? Ele acha esse ponto aqui. A gente pode dar um zoom ali se você quiser. É entre 1 e 2. Tá? Não fica muito bom, porque a gente está explicando, mas está aqui próximo desse ponto, 1.5. Aquela outra que a gente viu era a função x² mais seno de π vezes x entre menos 5 e 5. Tá aqui, ele encontrou esse minimizador, tá?
é um pouco de sorte nesse caso, não é porque ele é melhor que o outro. Tá? Aqui você vê que ele vem para cá, ele é determinístico, então não adianta rodar várias vezes, ele vai sempre parar no mesmo minimizador. Ok? Então ele vai continuar parando no minimizador local, não tem garantia de que vai ser bom. Mas o método, ele é melhor em alguns sentidos. O primeiro sentido sendo esse de a cada iteração ele joga fora bastante do intervalo. Então, quanto a gente tem é 3 menos raiz de 5 sobre 2, isso é 38% do intervalo. Então, mesmo no caso de você jogar fora 1/3, você está jogando fora 33%. Então, ele é melhor do que aquele método. Ele joga fora mais do intervalo. E a outra coisa extremamente importante, ele faz uma única avaliação adicional por iteração. Aqui eu não falei sobre isso, porque a gente ainda vai entrar na aula de problemas computacionais, mas aqui eu tenho essa avaliação f de C e essa avaliação f de D, e eu estou calculando as duas toda a iteração. Eu não quero fazer isso na prática, eu só calculo onde eu preciso. Então ele seria bem mais barato, beleza? A última coisa que falta considerar é a seguinte. Se você estiver fazendo uma minimização de uma função f de x nessa direção, e aí você começa e ela não é unimodal, tá? Que é uma situação mais tradicional. Então, vamos fazer aqui um problema do... Você está fazendo a minimização de uma função quadrática. A sua direção é a direção 1. Você está no ponto 0. E aí, inclusive, eu acho que eu vou copiar isso daqui tudo, deixar para outro exemplo, né? Você está aqui, está fazendo a minimização, e aí a sua função que você quer minimizar é a função f de x mais alfa vezes d. Aqui, só para deixar mais interessante, eu vou deixar assim, porque, na verdade, eu quero deixar exatamente como se fosse real e quero calcular menos forward diff gradient f de x, tá? Então, aqui minha direção, ele falou que é a direção 2 e 16. O caso que eu quero considerar é um caso tipo este, onde a minha direção é essa. Então, olha só como é que está a minha função. Vou plotar a função φ no intervalo do backtracking. Ele falou, vou sair do 0.17 para o ponto 0.145. Se eu andasse 10 vezes mais, eu conseguia ser muito melhor. Então, andei pouco, ganhei pouco. Se eu andasse ainda mais, eu explodia. E aí sim valia a pena fazer o backtracking. Bom, a questão é a seguinte. Nesse intervalo 0 a 100, ou no 0.25, for that matter, eu já tenho possibilidade de fazer a função, como diz, eu já tenho a possibilidade de fazer uma otimização unidimensional. Mas se eu tiver no 0,1, não, minha função não está satisfazendo o que eu preciso, que no ponto do meio ela seja menor. Então eu precisaria fazer alguma coisa. E o que eu faço é exatamente o que eu fiz visualmente aqui. 0,1 tá bom? Não, aumenta. 2 tá bom? Não. 4 tá bom? Não. 8 tá bom? Não. 16 tá bom? Eu vou pegar aqui esse ponto do meio é quase bom. 32 agora tá bom, porque eu vou pegar esse ponto aqui que vale 0,17, esse ponto que vale 0,4 e um ponto no meio que vai valer menos do que os dois. E aí eu fico feliz, tá bom? E é isso que eu faço, é uma coisa que eu vou fazer. Eu posso fazer um pouquinho mais do que isso ainda, no entanto. Digamos que eu tenho 0,1, eu vou tentar um ponto no meio. Não deu certo porque esse ponto 1, 2, 3 está descendo. Então o que eu vou fazer é pegar esse ponto aqui do meio, tá? Não é exatamente o meio, vai ser um ponto específico, mas finge que é o do meio. 0,5, 1, e aí eu vou dar um passo para frente. 2. Então, meu ponto 0,5 estava aqui, o meu ponto 1 está aqui, o meu ponto 2 está aqui e continua sendo descendo. Então, eu vou pegar o próximo ponto, que é o 1, e um ponto novo, que é o 4. Então, agora eu tenho 1, 2 e 4.
O ponto 2 ainda não satisfaz a propriedade de estar no menor que os outros dois. Vou mais um para frente. 2, 4 e 8. O 2, 4 descendo, o 8 não. 4, 8, 16. O 4 está aqui, o 8 está aqui, o 16 visualmente não parece satisfazer ainda. Mas 4, 8 está descendo. Vamos mais um para frente. 8, 16, 32. Agora sim. O 8, 16 estava descendo, certo? Porque senão já tinha parado. E o próximo ponto, que é o 32, aumentou. Então agora eu sei que é para parar e que eu sei que eu vou escolher um alfa nesse intervalo. Beleza? Bom, o que acontece é que eu quero reaproveitar isso. Então eu posso fazer o seguinte. Eu tenho intervalo AB. Eu calculo um dos dois, C ou D. Tá? Digamos que eu calcule o C. Você tem aqui um ponto. O B era menor, você calculou esse e ele satisfaz alguma coisa assim, que não é bom. Você vai fazer de modo que esse intervalo aqui satisfaça desse novo ponto seu ponto C. E aí você vai ter um ponto D. Certo? Então você vai ter descendo, descendo e o novo ponto que você calculou está descendo ainda. Não tá bom. Pega um novo intervalo, onde esse ponto aqui é o ponto C do novo intervalo. Então aqui eu tinha o C, C, C e assim por diante. Quando eu acabar, por exemplo, nesse ponto aqui eu fui lá e descobri que aumenta. Então eu tenho este e este, que satisfazem a propriedade. Esse é A, esse é B, esse é C, só calcular o D e aplico a áurea daí. Estou economizando também. Beleza? Alternativamente eu podia estar fazendo de A e usar o D, que não é o C aqui, o C está aqui atrás. Então tem o D. O novo intervalo deveria satisfazer que este ponto é o D dele. Tá? Mas aí se eu estou usando D e A, ele está diminuindo. Não é o que eu quero. Eu quero usar o C. Beleza? Então vamos fazer isso. A ideia é justamente começar com A0, B0, C igual a A0 mais gama B0 menos A0. E enquanto o F de C0 tem que ser assim. O F de C0 for maior que o F de B0, eu preciso que o C0 seja menor que o A0. A priori, eu estou pensando... eu acho que não. Mas eu vou assumir que seja não. Então, não. Enquanto F de C0 for maior que o A0, eu vou aumentando, fazendo como? Fazendo com que o C0... eu vou escolher as AK mais 1, que é K. AK mais 1, BK mais 1 e CK mais 1. Então o meu A foi para a direita, ele é o C. O meu B vai ser um ponto novo. Então eu vou mudar a ordem aqui. O meu B vai ser um ponto novo, que eu já vou chegar lá. E o meu C vai ser esse ponto que eu tinha antes, que era o BK. A pergunta é só quem que é o BK mais 1, que é esse ponto que está lá longe. E aí a gente tem uma continha para fazer, que se esse CK aqui ele é o AK mais 1 mais gama vezes BK mais 1 menos AK mais 1. Este ponto BK mais 1 eu jogo o AK mais 1 para o outro lado, passo o gama dividindo e somo AK mais 1. Então é AK mais 1 mais gama inverso vezes CK mais 1 menos AK mais 1. E esse é o novo gama. Saio repetindo isso daí. Beleza? E ele vai aumentando. Então tem uma situação boa. A outra situação que pode acontecer... esta daqui. Pega o ponto 0
Aí eu tenho o ponto 1, que é o B, e o meu outro ponto vai estar aqui no meio, tá? 0,3. Agora ele está crescendo e não satisfaz de novo. Então se eu jogar um novo ponto aqui, ele nunca vai jogar fora o A. Então eu poderia fazer aqui de ir diminuindo e fazendo essa mesma ideia de reduzindo o intervalo internamente para que ele sempre pegue o ponto mais para trás, beleza? Enquanto eu não chegar numa situação onde o A está mais acima. Essa possibilidade, no entanto, ela é um pouquinho mais simples, porque veja aqui o que acontece se eu pegar essa situação com o φ aqui. Cadê o plot? Volto a fazer assim. Quando eu faço assim, tudo bem que ele cresceu gigantescamente, a gente não consegue visualizar, né? Então vou fazer uma φs de alfa, que é exatamente igual a φ, só que eu divido ela por 10 a nona, aparentemente, e aqui eu mudo para φs. Inclusive aqui, só para ser correto, tem que deixar φ, porque senão ele não tá vendo, enfim, toda aquela história. Então aqui o que está acontecendo? Como eu estou nessa situação específica dele estar descendo e eu quero que ele diminua, ele vai diminuir para o lado certo. Então não preciso me preocupar tanto com essa situação. Ele eventualmente vai diminuir para um tamanho que seja adequado, tá? Então o que a gente precisa para que realmente fique um método bom, eu vou implementar aqui neste Golden Uniplot, que para que fique um método completamente bom, é um começo que garanta que o meu f de C seja menor que o f de B. Então, enquanto o f de C for maior que o f de B, a gente vai fazer uma coisa que é seguindo aquele algoritmo que eu tinha. O A é o C, o C é o B e o B é o A mais gama inverso. Vamos fazer assim, C menos A dividido por gama. E aí ele vai andando para frente, andando para frente, andando para frente. Tudo bem? Esse algoritmo aqui tem um while, então o que pode acontecer de ruim? Pode acontecer de eu ter colocado uma função que está sempre descendo. Então se eu fizer isso, o que vai acontecer é que meu método vai explodir e não vai parar nunca. Então eu vou fazer se o B for maior que 100.000, error ilimitado. Ok? Inclusive 100.000 é bastante, que eu vou querer desenhar isso, eu vou deixar só 1.000. Então, naquele exemplo, rodando aqui com o plot, não, desculpa, aqui embaixo, ele continua funcionando como estava. Se eu estiver com a função, deixa eu remover esse. Se eu estiver com a função 10 a menos 2, ele roda, aqui é o 1, ele cresceu até esse intervalo, que é o intervalo, se der tudo certo aqui, era para ser 8. Não, ele não está usando 2, 2, né? Ele está fazendo razão áurea, então perto do 6. E aí até perto do 16. E ele vai até aquele ponto perto do 12. A gente achou. Legal? Obviamente o plot não vai mais de onde eu queria. Então se eu quiser realmente fazer o plot, eu preciso fazer uma coisa assim. E aqui eu fiz a função feed_s. Isso não faz sentido mais. Isso aqui foi uma burrice de tamanho, né? Feed alpha igual a feed alpha. Tá bom? E ele decresce. Então, com esse crescimento no começo aqui, essa função está adequada para o nosso uso dentro de uma busca exata. A única coisa que eu vou fazer é criar uma versão dela sem o plot. Aqui em cima. Inclusive, deixa eu ver se Golden existe. Não. Porque existe em algumas linguagens o Golden que corresponde ao valor da razão áurea. Aqui no Julia, se eu não me engano, ele está dentro do Math Constants. Que eu não sei como chega lá. mathconstants.golden. Tá aí. Tá aí dentro, tá? Então a gente não quer usar esse. Mas pelo que eu vi, ele não está importado, então não tem problema.
Então a gente quer fazer essa busca, quer dar esse erro, caso aconteça isso, faz essa redução, sem scatter, e faz esse mesmo retorno aqui. A gente não está sendo eficiente em nada, não se preocupem. Agora a gente vai buscar o nosso exemplo da última aula. Eu quero gradiente com busca, era este, sim. Traz ele para cá. Meu gradiente com busca exata. Ele, em vez de fazer armijo, ele vai fazer uma busca exata, usando alfa igual ao mínimo desta função golden. Então a função golden recebe só a função e o intervalo. Golden, a função phi, o intervalo 0, 1 a priori. Note que na prática, se eu for fazer realmente, implementar só para esse problema, eu não passo 0, 1. E note que tecnicamente, se eu estou passando o 1, eu estou falando que eu quero entre 0 e 1. Mas a gente está fazendo exato, não é 0 e 1, é maior que 0. Não vou fazer nada melhor do que isso, porque é uma coisa pequena, e senão você fica sem ter o que implementar, né? Então aqui eu vou falar que a minha função é a função dada por f de x mais alfa d. E aí x é x mais alfa d. Vamos fazer um teste que esse gradiente funciona. Então esse daqui essa, no caso, é a minha função de Rosenbrock tradicional, começando no ponto menos 1.2, 1.0. Norma não está definida de novo. E aí ele vai e converge para o ponto 1, 1 e 77 iterações. Ok? Funciona, ele resolve o problema. Não quer dizer que é um método fantástico, mas funciona. E aí, obviamente, a gente vai fazer a versão dele com plot. E a versão dele com plot vai ter um scatter de cor vermelha. Aqui é um xt e o x é xt. Ele vai ter um plot de x até xt, cor azul. E só. Sinto que eu estou esquecendo alguma coisa. Já vai descobrir. Então aqui continua funcionando. Me faz as curvas de nível da função. E aí eu faço o tradicional range de menos 2 a 2. E o y uma cópia dele. Então faz um contor da função f de xy, faz o gradiente bplot dessa função a partir do menos 1.20 e me mostra o p. Então tá aqui. Ele saiu daqui, veio até um ponto muito bom. E aí ele saiu descendo e tudo funcionou bonitinho. Aqui você não está vendo, mas ele está fazendo um zigue-zigue-zigue-e. Ele está fazendo um zigue-zague. Ok? Muito, muito pequenininho, muito próximo esse zigue-zague. É um estorvinho para a gente poder visualizar esse zigue-zague. Aí, ó. Muito pequena, muito próximo, não dá para visualizar nada nas curvas de nível disso daqui. Ok? A gente consegue ver com uma função um pouquinho mais bem comportada,
como a função quadrática. Vou colocar um 10 vezes x2 menos 2 ao quadrado. Vou colocar 1.5, na verdade. Aqui. Um exemplo muito ruim. Vamos colocar mais 1.5. Pronto. Você vê que ele desce, ele faz ainda muito parecido, pelo menos, com a função o método Cauchy para quadráticas. Ele vem até aqui, faz quase 90 graus, tal. Ah, mas você não falou que era para ser 90 graus? Teoricamente mas a nossa busca exata, ela parou quando o tamanho, né, do intervalo foi menor que 10 a menos 4. Então, se você fizer aqui, né, ele poderia estar mais ou menos 10 a menos 4 para cima ou para baixo. Paciência. Não dá para ganhar todas. Mas ele vê que ele funciona, ele converge. E a última função que a gente estava considerando sempre agora é essa daqui. Que ele faz de novo essa brincadeira. Esse tipo zigue-zague. Próximo de ser um zigue-zague. E na teoria é um zigue-zague. Legal? Então é isso, tá? Só vamos fazer uma demonstração de que ele é um zigue-zague. Na verdade, isso é um exercício da lista. Lembro eu agora. Então, vou deixar como exercício que faz sentido agora para você. Se não conseguir, deixe um comentário para a gente poder fazer em algum momento. Mostre que se αk é escolhido por busca exata, então o gradiente é ortogonal ao anterior. Beleza? Isso daí não só para quadráticas, isso em geral. E lembra que busca exata é, na teoria, não o algoritmo que a gente implementou, tá? Então, minimizando, ele vai chegar nessa propriedade. Não é difícil, é só um pouquinho de cálculo mesmo, tá? Esqueci de falar, busca exata com dk igual a menos gradiente, beleza? Agora sim. Então é isso. A aula de hoje foi sobre o método unidimensional razão áurea e algumas variantes que a gente viu que são importantes também. E o uso dessa busca unidimensional no método do gradiente com busca exata. O que a gente vai conversar brevemente na próxima aula é sobre essa questão das variantes que a gente tem na escolha de direção. Como eu falei, a gente tinha o método de Newton, que é um método com uma escolha muito específica de uma modelagem quadrática, e o método gradiente, que é uma simplificação de essa direção é boa e vai nela. A gente não está limitado só a essas duas escolhas de direções, e a gente vai falar um pouco sobre o algoritmo geral de seguidor de caminho. Tá? A gente vai falar, você tem uma direção que ela satisfaz essas propriedades, o algoritmo funciona. Tudo bem? Então é isso, se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha o vídeo, aperta no sino para receber notificações e até a próxima aula.